Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual homem foi curado de lepra ao mergulhar no Rio Jordão? Alternativa A, Naamã. Alternativa B, Arão. Alternativa C, Jó. Alternativa D, Uzias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Naamã. Então desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. 2 Reis capítulo 5 versículo 14 e 15. Pergunta 2. Qual era o instrumento que Davi tocava? Alternativa A, violão. Alternativa B, harpa. Alternativa C, piano. Alternativa D, flauta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, harpa. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Pergunta 3. O que Noemi era de Ruth? Alternativa A, avó. Alternativa B, irmã. Alternativa C, sogra. Alternativa D, mãe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, sogra. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ruth capítulo 1 versículo 22. Pergunta 4. Quem foi auxiliar do profeta Elias? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Enoque. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eliseu. Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis capítulo 19 versículo 21. Pergunta 5. De acordo com a Bíblia, quantos caminhos nos levam a Deus? Alternativa A, 5 caminhos. Alternativa B, 3 caminhos. Alternativa C, todos os caminhos. Alternativa D, um caminho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, um caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14 versículo 6. Pergunta 6. O que Tiago disse que contamina todo o corpo? Alternativa A, pernas. Alternativa B, olhos. Alternativa C, língua. Alternativa D, mãos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, língua. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago capítulo 3 versículo 6. Pergunta 7. Onde o apóstolo João estava quando escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A, Grécia. Alternativa B, Roma. Alternativa C, Antioquia. Alternativa D, Ilha de Patmos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ilha de Patmos.
Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Pergunta 8. Quantas vezes Naamã mergulhou no Rio Jordão para ser curado da lepra? Alternativa A, 4 vezes. Alternativa B, 7 vezes. Alternativa C, 3 vezes. Alternativa D, 5 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 7 vezes. Então desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificada. 2 Reis capítulo 5 versículo 14. Pergunta 9. Qual era o nome do primeiro seguidor de Jesus a morrer por causa de sua fé? Alternativa A, Estevão. Alternativa B, Lázaro. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 59 versículo 60. Pergunta 10. Teve a vida prolongada por mais 15 anos após orar ao Senhor? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ezequias. Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías capítulo 38 versículo 5. Pergunta 11. Com quantos anos Abraão morreu? Alternativa A, 175 anos. Alternativa B, 969 anos. Alternativa C, 240 anos. Alternativa D, 200 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 175 anos. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25 versículo 7. Pergunta 12. Mãe do profeta Samuel, você sabe quem eu sou? Alternativa A, Maria. Alternativa B, Isabel. Alternativa C, Rebeca. Alternativa D, Ana. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ana. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Pergunta 13. Sansão se apaixonou. Você sabe por quem? Alternativa A, Bila. Alternativa B, Dalila. Alternativa C, Esther. Alternativa D, Ruth. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Dalila. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes capítulo 16 versículo 4. Pergunta 14. Qual era a menor tribo de Israel? Alternativa A, Benjamim. Alternativa B, Levi. Alternativa C, Dan. Alternativa D, Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Benjamim. Então respondeu Saul, e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? 1 Samuel capítulo 9 versículo 21. Pergunta 15. Em qual cidade nasceu Jesus?
Alternativa A, Nazaré. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Cafarnaum. Alternativa D, Belém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Belém. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.